Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães. Eita. Boa noite, tudo bem? Oi, Débora. Vocês viram quando a pessoa é craque, né? Ela é uma espécie de DJ da rádio, ela aperta o botãozinho aqui pra tossir. Quando sou eu, já tuço no ouvido do ouvinte. Aquela coisa toda. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes e também quem nos assiste. Boa noite, Vera. Unidos da rinite, né? Minha amiga da sinusite. Acontece nas melhores famílias. Pois é, essas mudanças de tempo repentinas, né? Tava muito quente, tanto em São Paulo quanto no Rio no fim de semana. A temperatura caiu bastante. Inclusive, tinha um ouvinte aqui perguntando o que você tava achando do frio, Carol. Eu falei, Carol, acho que gosta de frio, ele não tá aguentando. Odeio o frio, detesto o frio, passo mal no frio, fico triste. Volta calor, pelo amor de Deus. Pois é, tá fora de época esse frio, tem sem sentido, gente. Ai, chega. É, e acaba afetando o nosso instrumento de trabalho muitas vezes, né? Que é a nossa voz. Aí um ouvinte perguntou, onde é que eu tava ontem? Pois é, tava sem voz. Ela estava envolvida com o caso da Odete. Eu falei, tava sem voz e precisei depor. Fui chamada a depor. Achei suspeito, hein, Débora? Suspeito ficar sem voz justo nesse dia, eu acho. Pois é, mas já tá voltando, não tá 100%, mas já tá 80%. Vamos para Brasília, que tá pegando fogo hoje, as discussões em torno da votação da MP que traz alternativa ao IOF, que caduca hoje se não for votada. Larissa Lopes, e aí? O que mudou da hora que a gente conversou ali, pouco depois das 5 da tarde? Olha, Débora, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele acabou de chamar para votação a MP 1303, que é a alternativa ao aumento do IOF. Agora, antes de Hugo Mota chamar, teve uma coletiva de parlamentares da base do governo e o líder do PT aqui na Câmara, deputado Lindbergh Farias, ele falou que até já ficou combinado a apresentação de um destaque para que seja recuperado o texto da forma integral, como foi enviado pelo governo aqui para o Congresso, porque, lembrando, o relator, Carlos Zaratini, ele fez algumas mudanças, deixando o LCI, né, as letras de crédito do agro e indústria isentos, e também tirou aquele aumento na tributação das BETs de 12% para 18%. Então, de acordo com o líder, Lindbergh Farias, terá esse destaque, pedindo então que retorne aquele texto que foi enviado pelo governo. Mas o clima aqui já é mais de uma possível derrota mesmo. Parlamentares, né, da base nos bastidores já admitem essa possibilidade e, inclusive, Lindbergh Farias criticou e falou que isso é uma antecipação da disputa eleitoral do ano que vem e falou diretamente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Não é temendo, não é questão de temer. A gente sabe que nós estamos numa situação arriscada. Nós temos até meia-noite para votar no plenário da Câmara, no plenário do Senado, e temos uma indefinição ainda do número de votos. Então é um cenário que a gente sabe que é um cenário muito arriscado. Por isso que a gente está chamando a responsabilidade dos deputados. Eu prefiro votar. Para que caducar? Preciso que, se quiserem derrotar, todo mundo tem que colocar o nome lá. Que história é essa de caducar? Né? A gente quer. Se quiserem derrotar, que coloquem seu nome. Que apareça o nome no painel, o povo brasileiro saber quem é quem. Bom, esta fala até foi mais cedo e agora ele reforçou, né, justamente que preferem votar do que deixar a MP apenas caducar. Mas ele falou, Débora, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está ligando para parlamentares para derrubar essa medida provisória, assim como Ciro Nogueira, do PP, e também Antônio Rueda, do União Brasil, que eles querem, desta forma, impor uma
derrota ao governo. E também eles falaram que os parlamentares estão, então, fugindo do acordo que já foi feito para a aprovação dessa medida provisória, que visa ampliar a arrecadação do governo ali em 35 bilhões de reais. Mais cedo, o líder do governo aqui no Congresso, Randolfo Rodrigues, ele até falou que as emendas parlamentares podem ser congeladas, né, impactadas ali na casa dos 10 bilhões de reais. E enquanto a base governista fala em um acordo fechado, o presidente da Frente Parlamentar do Agro, Pedro Lupion, ele disse que não há acordo e ele também falou que é contrário a essa medida provisória. Nós colocamos 4 pontos adicionais no texto. Na última versão do texto apresentada pelo relator, esses pontos foram retirados sem a nossa consulta e nós nunca acordamos em relação a isso. Segundo ponto, o próprio relator ontem, quando criticava a nossa bancada, quando criticava a FA, falou que não precisava dos votos dos ruralistas. Talvez seja o momento agora de nós seguirmos a orientação do relator de não votar no texto. Bom, partidos do Centrão, assim como a oposição, já se posicionaram contra a aprovação desta MP. União Brasil, PP, então, já fecharam contra esta medida, assim como o PSD e republicanos. Então, eles vão orientar a bancada para que vote contra. Inclusive, também teve uma nota que foi divulgada pelo líder do União Brasil aqui na Câmara, o deputado Pedro Lucas, que ele afirmou que o partido vai se posicionar contra toda medida que significa aumento de impostos. Então, a tendência é que essa MP seja rejeitada e logo mais a gente vai ter, né, uma visão ali mais clara, já que o presidente Hugo Motta acabou de abrir para discussão e votação desta medida provisória. Débora. Obrigada, Larissa Lopes, pelas informações. Bem, Vera, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que não tem dedo dele nessa história, não, que ele está ocupado com os assuntos de São Paulo, tem muita coisa mesmo, né? E ao que parece, a palavra mágica, emendas, não surtiu efeito. Quando é que foi que essa situação toda azedou? Faz tempo, né, Débora? O governo, na verdade, está reclamando agora, mas demorou para entrar pesadamente nessa articulação, para chamar a sua base, lembrar da importância de aprovação dessa medida provisória. E com essa situação bastante dúbia a respeito do Centrão, com partidos querendo desembarcar, mas outros integrantes dos mesmos partidos titubeando em desembarcar, fica difícil fidelizar as bancadas, ainda mais quando 2 presidentes de partidos que integram uma federação poderosa, como é a União PP, estão trabalhando contra a medida provisória. E aí, trabalhar contra tem várias razões e nas quais se encaixa também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É desde a semana passada que ele está atuando nos bastidores contra a MP. As razões vão desde defender ali interesses do agronegócio, que não gosta da taxação de algumas letras incluídas na matéria. Também as BETs arregimentaram muitos parlamentares para trabalhar a seu favor. E também tem a percepção geral de que essa MP vai deixar ali, vai engordar o caixa do governo num ano eleitoral, vai facilitar o cumprimento da meta fiscal e ainda talvez deixar uma sobra para investimentos, para novos projetos que podem ter, inclusive, um cunho eleitoral, como a gente viu o ministro Fernando Haddad discutindo no início da semana, por exemplo, novos subsídios ao setor de transporte. Tem aí algumas coisas sendo ensaiadas como medidas para serem lançadas no ano que vem, que vão no mesmo sentido do gasto, que é o sentido em que esse governo apostou muito fortemente. Aumentou muito algumas despesas, aumentou benefícios sociais, voltou com uma política de valorização em tempo real do salário mínimo. Então, tem muita coisa que pode funcionar como um combustível eleitoral no ano que vem, e é por isso que a oposição está implicando com a MP, tentando fazer com que ela caduque. E aí, essa distinção entre caducar e derrotar, ela faz sentido do ponto de vista da oposição. É melhor deixar caducar sem deixar o registro digital ali de que deixou de aprovar uma medida, por exemplo, que
promove de novo aquela discussão de justiça tributária, etc. Então, por isso que o líder do PT está falando, não, então vamos para o voto para cada um dizer o que pensa da medida provisória. Até porque esses pontos que eram polêmicos, né, Vera, o que o governo está dizendo é que cedeu nesses pontos, né? Retirou do texto o aumento da taxação das bets e voltou atrás também nessa questão de taxação de LCI e LCA, o LCA que interessa ao setor do agronegócio. Aí foi a fala do Haddad dizendo, olha, a gente nessas 2 semanas negociamos, cedemos em tudo que estava sendo demandado, agora virou uma discussão política. É isso mesmo? Virou um debate mais de cunho político do que propriamente ali tributário? Tem um debate de cunho fiscal, que aí passa um pouco longe desse pessoal do Centrão, economistas realmente preocupados com você sempre e a todo momento que você precisa cumprir a meta fiscal, você ir criando novos tributos ou aumentando alíquotas de tributos já existentes, mesmo que sob a justificativa de promover justiça tributária, mas sempre indo para o lado de mais arrecadação e nunca de corte de despesas. E do lado político, do lado do Centrão e da oposição, tem sim essa percepção de que, de novo, essa MP seria irrigar ali os cofres do governo com dinheiro às vésperas do ano eleitoral. A gente, por falar nisso, meninas, está na linha com o relator da MP, deputado Carlos Zaratini, ele é do PT aqui de São Paulo e está ali na batalha para tentar ainda aprovar nessas últimas horas que restam antes da MP caducar. Boa noite, deputado. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para explicar o quadro aqui para o nosso ouvinte. Boa noite, Vera. Boa noite a todos os ouvintes. A gente está aqui com a Carol e a Débora também. Vamos Carol, às 3. Débora, boa noite também. Boa noite. Deputado, a gente está vendo aí essa queda de braço entre o governo, a oposição, o Centrão. Hoje o presidente cobrou responsabilidade dos partidos, tem toda uma pressão vinda também de governadores da oposição. Qual é o clima desse momento? O senhor acredita que a gente está mais na iminência de ver a MP sendo aprovada, embora o governo tenha feito já várias concessões, ou existe um risco real de que ela perca validade? Olha, existe esse risco é real, né, no sentido de que os partidos aí do chamado Centrão se somam aos deputados bolsonaristas, ao PL, né, e isso pode levar, sim, à derrota da medida provisória. Bom, o governo já está falando em travar a liberação de emendas. No caso da medida ser barrada, dela cair, qual seria a alternativa do governo? Outras alternativas, né, além de travar emendas? Em primeiro lugar, o problema de emendas não é só esse, sabe? O problema é que nós, deixando de ter esse recurso, no ano que vem, nós vamos ter um problema muito grande de cumprimento da meta fiscal, de superávit de 0,25. Isso impacta nos juros, certo? Isso impacta nos juros gerais da economia e na taxa Selic. O Banco Central, a gente quer que ele abaixe os juros. Agora, o lamentável é a gente ver que toda essa situação está se dando não para a negociação que a gente fez aqui no Congresso, onde nós atendemos todas as forças políticas, buscamos fazer um acordo. O que a gente está vendo é que essa medida provisória ela pode ser derrubada simplesmente porque o governador Tarcísio, com o apoio do Ciro Nogueira, do Rueda, agora do Kassab, eles atuaram de forma a fazer campanha eleitoral. Qual é o objetivo deles? Derrotar o governo, certo? Impedir que o governo consiga esses recursos, consiga cumprir essa meta. Esses recursos não servirão de forma alguma para aumentar gastos, porque os gastos estão dados pelo chamado arcabouço. Não existe como aumentar gastos. O objetivo aqui é aumentar o superávit, é garantir o superávit. Então, é lamentável que esse governador e esses presidentes de partido abandonem as suas tarefas, né, de governar, de cuidar do povo de São Paulo, para fazer esse tipo de ação. E é isso que está virando o jogo aqui a favor da oposição bolsonarista. Deputado, queria entender um pouco melhor sobre essa negociação. E nas últimas semanas, o senhor disse que cedeu em vários pontos, né? Retirou do projeto, por exemplo, a elevação de taxação de bets, também de LCI e LCA. Havia a promessa de parlamentares de centro, até de oposição, de votar a favor desse texto? Havia essa costura? Em que momento ficou claro que a probabilidade maior é de derrubada da MP?
Olha, até terça-feira, nós tínhamos, até anteontem, né? Nós tínhamos a certeza de que poderíamos conseguir uma votação mais tranquila na comissão especial, certo? Nós tínhamos atendido todos os pleitos que nos chegaram, de forma total, alguns, de forma parcial, outros, mas todo mundo foi atendido, entende? Não tinha dúvida, não tinha por que alguém se opor a essa medida provisória. E o que a gente viu agora, o que a gente está vendo agora é um movimento contrário com interesses estritamente eleitorais, né? Nada mais do que isso. Então, do ponto de vista da construção do acordo, e tanto isso você pega o que foi falado ontem na comissão especial, onde todos os líderes que votaram contra, inclusive, reconhecem que houve um processo de discussão, negociação e consolidação da proposta. Então, lamentável a gente chegar onde estamos chegando. O senhor falou na sua resposta anterior que esse dinheiro não vai ser usado para se aumentar despesas, que ele vai ajudar a cumprir a meta fiscal. Mas tem uma discussão grande entre economistas a respeito do arcabouço e da durabilidade dele, porque o governo está, vira e mexe, tendo de recorrer a novas medidas de caráter arrecadatório para a conta fechar. O senhor acredita que o arcabouço já está prestes a perder a sua validade, que o governo vai ter de fazer uma discussão um pouco mais aprofundada no sentido do corte de despesas também, deputado? Porque os economistas cobram muito isso, né? Deixa eu esclarecer uma coisa. Nessa medida provisória, ela tem cerca de 15 bilhões de reais de contenção de gastos. Contenção de gastos no seguro-defeso, contenção de gastos nos atestados médicos de afastamento de empregados que são cobertos pela Previdência Social. Nós estamos incluindo o programa Pé de Meia dentro dos gastos de educação. Isso significa 6 bilhões, né, de garantia de que não haverá gastos a mais na educação. Nós estamos fazendo uma série de coisas nessa medida provisória com o objetivo de conter gastos para o ano que vem. Ninguém fala nisso. É bom falar aqui, entende? Porque dá a impressão que o governo só quer gastar. Ao contrário, o gasto do governo em relação ao PIB, ele vem caindo nesse governo. Ele vem caindo. Então, não é verdade que nós estamos expandindo gastos desenfreadamente. Isso não existe. E o arcabouço, lógico, sempre pode ter ajuste, pode ter mexer aqui, mexer ali, mas fundamentalmente ele tem funcionado, tem atendido às necessidades do país, fora aquelas excepcionais, como quando aconteceu as enchentes no Rio Grande do Sul, ou quando aconteceram secas que também liquidaram lavouras. Então, aí realmente foram gastos excepcionais. Bom, deputado, pelo que o senhor está nos dizendo, é muito difícil, né, que a MP passe hoje, apesar do governo do presidente Lula ter exonerado 3 ministros, né, para votarem a favor. São ministros do Centrão, mas que estão com o governo. São 3 votos. Quais são as estratégias? O que o governo pretende fazer, caindo a medida? O que vocês já estão discutindo, já que, pelo que parece, não vai ter jeito de avançar hoje? Olha, esses 3 votos é simplesmente uma coisa simbólica, né? Que demonstra que esses deputados vêm para casa para cumprir vamos dizer assim, o dever de votar favoravelmente ao governo. Isso não tem, na contabilidade, talvez não aconteça, não seja um empate tão próximo assim. Agora, o governo tem inúmeros outros instrumentos, né, que não dependem de votação no Congresso. Ele vai recorrer a esses instrumentos. São decretos, são portarias, são mudanças de normas, que ele vai buscar trabalhar para que funcionem, né? E que a gente tenha a garantia de que chegue nessa meta. Agora, qual a diferença? Aqui nós estamos fazendo um processo consensuado, um processo debatido, um processo onde as forças políticas chegaram a um acordo. E diferente de quando o governo, através de um decreto, toma uma determinada posição, né, que às vezes pode ser mais criticada, como foi aquele aumento do IOF no início do ano, né? Então, a diferença é essa, entre fazer uma coisa que foi debatida democraticamente e outra que é uma posição unilateral do governo. E o papel do presidente da casa, Hugo Motta? Porque na semana passada o imposto de renda, a isenção do IR, passou
com unanimidade ali, passou rapidamente. Nessa semana as coisas voltaram a travar. Ele tem sido um aliado, né, na tentativa de votar essas pautas, ou ele está atuando mais próximo da oposição e dessas siglas do Centrão que não querem que a MP avance? Olha, o presidente Hugo Mota, nessa tramitação da medida provisória, teve uma atuação muito positiva, né? Ele não só abriu um diálogo, ajudou no diálogo entre as forças, né? Ele conseguiu expor as suas opiniões de forma clara, né? Isso é muito importante. Não fez joguinho, não fez articulações por trás, entendeu? Foi muito transparente, muito positivo. Então, eu só tenho elogios ao presidente Hugo Mota. Deputado, muito obrigada por esclarecer pontos aí importantes dessa discussão. A gente vai continuar em contato, a nossa reportagem também com o senhor, porque a gente está acompanhando aí a tentativa de votar ainda a MP. Obrigada, até a próxima. Valeu, muito obrigado a você. Boa noite a você, a todas e a todos os ouvintes. Boa noite. Boa noite, deputado. E a nossa reportagem também está conversando com representantes do Centrão, dos partidos da oposição, e daqui a pouco traz mais informações, traz esse lado também aqui no Viva Voz. É isso, a gente vai para o intervalo agora, depois Repórter CBN, Viva Voz volta em seguida. Viva Voz de volta, e a Ana Carolina Tomé tem mais informações ao vivo sobre a pesquisa Quest divulgada hoje, pesquisa Genial Quest, que traz uma melhora na avaliação do governo Lula. Oi, Ana, boa noite. Oi, Débora, boa noite. A avaliação do governo Lula chegou ao maior nível desde janeiro, com a aprovação do petista empatando com a reprovação, segundo a pesquisa da Genial Quest divulgada hoje. Os dados mostram que a aprovação é de 48%, enquanto a desaprovação fica em 49%, um empate técnico. O levantamento aponta que a reforma do imposto de renda, o encontro com Trump na ONU e as manifestações contra a PEC da blindagem fortaleceram o petista no último mês. A aprovação de Lula vem registrando recuperação progressiva desde maio. O apoio cresceu principalmente entre os eleitores que dizem não ter posicionamento político, as mulheres e os adultos entre 35 e 59 anos. Mas chama a atenção, Débora, melhor a avaliação até mesmo entre os mais ricos. Apesar da desaprovação ainda superar a aprovação entre quem ganha mais de 5 salários mínimos, a rejeição caiu de 60% para 52%, enquanto a avaliação positiva subiu de 37% para 45%. Para 30% dos entrevistados, as notícias do governo são mais positivas do que negativas. A isenção de imposto para quem ganha até R$5 mil tem apoio de 79% dos entrevistados. Débora. E, Ana, como é que foi? Essa pesquisa trouxe, né, a percepção dos brasileiros em relação ao encontro de Lula e Trump? A conversa, na verdade, né? Para 49% dos entrevistados, Lula saiu politicamente mais forte do encontro com o presidente dos Estados Unidos. E 39% avaliam que o governo saiu mais forte das manifestações contra a PEC da blindagem. A pesquisa também mostrou que a maioria dos brasileiros é contra a redução das penas contra condenados pela trama golpista. A anistia é rejeitada por 47% dos entrevistados, índice maior que o da pesquisa passada. A Quest foi feita entre os dias 2 e 5 de outubro e ouviu presencialmente, Débora, 2.004 pessoas de todo o país. E essa margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Volto com você. Obrigada, Ana Carolina Tomé, pelas informações. A percepção em relação ao encontro mesmo, que aconteceu na Assembleia Geral da ONU, aquele encontro de 39 segundos, porque a conversa foi segunda-feira, depois da pesquisa. A Ana já trouxe aí pra gente, né, Vera, alguns pontos que podem justificar essa recuperação, como a recuperação considerável. Como é que o governo recebeu isso? Recebeu com bastante euforia, porque acha que o efeito da aprovação do IR ainda nem começou a ser sentido. Primeiro porque, lógico, a medida ainda não está aprovada em caráter final, ainda tem que passar pelo Senado. Além disso, ela ainda não entrou em vigor, portanto, tem aí, no entendimento do governo, uma cauda longa de efeito positivo do IR que nem começou a ser sentida. Quando isso impactar, de fato, o bolso das pessoas, e existe uma expectativa enorme trazida pela pesquisa
quanto a esse impacto. 90% dos entrevistados acham que vão ser beneficiados de alguma maneira com essa medida, mais fortemente ou menos fortemente. E aí, quando isso acontecer, o governo acha que a recuperação do Lula, de fato, vai se descolar da rejeição, porque o que a gente tem hoje é um empate numérico quase estrito, com a desaprovação 1 ponto percentual ainda na frente. Isso pode significar que esteja um pouco mais rejeitado, um pouco mais aprovado, porque a margem de erro da pesquisa existe. Mas o governo quer que essa boca do jacaré abra, no sentido oposto ao que ela veio abrindo no primeiro semestre. Então, que a aprovação do Lula descole da sua rejeição. Para isso, é preciso que essas medidas comecem a elevar as expectativas em relação à economia, porque quando a gente entra nesse capítulo, Carol e Débora, ainda existe um pessimismo, ainda existe uma visão negativa da população. A maioria acha que o seu poder aquisitivo piorou, né, nos últimos meses, acha que o preço dos alimentos subiu no último mês, e a gente sabe que a inflação de alimento é uma âncora na popularidade de qualquer governo, acha que está mais difícil conseguir emprego hoje do que há um ano, 49% dizem que está mais difícil conseguir emprego hoje do que há um ano. Então, esses dados de economia mostram ainda um certo ceticismo, um certo pessimismo, que o governo espera que a questão do IR ajude a resolver. Gente, deixa eu acionar a Larissa Lopes em Brasília, tem atualização sobre a MP do IOF. Oi, Larissa. Oi, Carol. Olha, essa MP, alternativa ao aumento do IOF, ela vai caducar, viu, Carol? Isso porque foi aprovado agora o requerimento para retirada de pauta. Então, como a gente já vinha falando aqui, se não fosse, votada hoje, ela perderia a validade. Precisava, então, de aprovação da Câmara para depois ir para o plenário do Senado. Mas uma manobra, então, da oposição e com apoio de partidos do Centrão, foi aprovado esse requerimento para retirada da pauta, então, assim, sem votação dessa medida provisória, e o placar ficou em 251 a 193. Portanto, então, medida provisória retirada de pauta não vai ser votada e, com isso, vai caducar. Isso era até uma estratégia também do Centrão para evitar a votação do mérito, porque isso deixaria, então, uma digital ali dos parlamentares, quem votou contra, quem votou a favor, e isso seria pior para a imagem dos parlamentares da Câmara aqui. Então, com isso, fizeram um requerimento de retirada de pauta e que foi aprovado. Carol. Obrigada, Larissa. É uma derrota dupla para o governo, né, Vera? Porque a MP vai caducar e nem colocar em votação o governo conseguiu como queria. Exato. A gente está falando aqui da pesquisa que mostra a maré de boas notícias que o Lula vinha tendo, principalmente em relação a essa coisa do Trump, ao negócio do IR, e essa percepção de que as manifestações ajudaram o governo. Mas tem alguns problemas que persistem, né? São problemas de longo prazo e estruturais. Eu falei a respeito disso na minha coluna no Globo de hoje. Um deles é essa dificuldade de articulação no Congresso, essa coisa de deixar sempre para a hora ali final, para 1/10 hora, votações importantes, deixar a articulação depender sempre do Centrão, da última hora. E o segundo é essa questão de depender sempre de mais arrecadação. Existe há muito tempo uma tolerância pequena por parte do Congresso de aumentar a tributação, mesmo com esse discurso de que isso está promovendo justiça tributária, porque a gente sabe que os setores que pagariam mais tributos são muito bem articulados dentro do parlamento e conseguem fazer com que haja uma resistência a essas matérias. Então, a MP foi vítima desses dois pecados estruturais do governo Lula, a sua falta de maioria sólida na Câmara e a dificuldade de articulação e essa característica de se buscar sempre mais arrecadação para cumprir a meta fiscal, uma coisa para a qual um parlamento no qual o governo já não é majoritário tem muita dificuldade de continuar endossando.
Bom, a MP vai caducar, mas parte das digitais vai ficar, porque PP e União anunciaram que fecharam questão contra a MP do IOF. Quer dizer, se tivesse ido a plenário, esses dois partidos teriam votado contra a medida provisória. A gente faz mais um intervalo e na volta tem Bruno Caraza. São 6h46, o Viva Voz está de volta, já está na linha com a gente, o nosso colunista das quartas-feiras, o Bruno Caraza. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Débora. Boa noite para você que está com a gente. Oi, Bruno. A gente tem o Bruno toda quarta e parece que as notícias de última hora da quarta sempre caem às quartas, as da economia. E hoje foi a Larissa Lopes entrando com a gente um pouquinho antes da entrada do Bruno para dizer que o governo jogou a toalha, não vai conseguir mesmo votar a MP 1303, que era aquela editada como uma alternativa à derrota no IOF, e que vai caducar mesmo. O que isso representa para a dificuldade do governo em cumprir a meta fiscal desse ano e do próximo? E o que isso pode causar de efeito nas contas públicas, Bruno? Pois é, Vera, essa é a beleza do rádio, né? Sai a notícia e a gente tem logo que correr atrás, né? Mudou completamente o roteiro da nossa conversa. Mas, pois é, essa derrota do governo é muito significativa. O governo contava realmente com os recursos dessa MP do IOF, e aí é bom a gente recuperar essa história, né? Lá em maio, o governo, quando ele fez as contas para as previsões fiscais para esse ano e para o próximo, ele identificou que tinha uma falta de recursos que deveriam ser, que o governo precisava obter, e aí ele editou um decreto criando aí para o ano que vem, só para a gente centrar no ano que vem, né, um aumento do IOF, que é um imposto sobre operações financeiras, sobre o mercado de crédito, que iria gerar um aumento de arrecadação de 41 bilhões de reais para o governo no ano que vem. E aí o governo sofreu uma derrota no Congresso, que o Congresso derrubou o decreto e o governo teve que correr atrás, e com isso ele editou essa medida provisória, mexendo em várias questões, né? Mexendo em tributação de bets, em tributações de aplicações financeiras, tributação de bancos. Então foram várias medidas em várias frentes para ele obter esses recursos. O governo contava com essa medida provisória com algo como 20 bilhões de reais, que iria somar outras medidas que ele estava tomando para obter o superávit que o governo tem, que ele se obrigou aí a gerar essa economia do ano que vem de 0,25% do PIB, que é algo como 35 bilhões de reais. Com essa derrota que o governo teve hoje, ele não vai poder contar mais com esses que eram 20 bilhões, depois o Congresso desidratou, passou para 17 bilhões, agora ele não vai contar com nada, né? E isso é um baque para a previsão das contas públicas do governo para o ano que vem, porque ele vai ter que tirar esse recurso de outro lugar. O Congresso já deu várias sinalizações que ele não vai admitir aumento de impostos, e hoje foi mais uma dessas sinalizações, e com isso, então, o governo vai ter que buscar o corte de algum tipo de despesas para o ano que vem, o que no ano eleitoral é extremamente delicado. O governo, por exemplo, cortar benefícios sociais, realmente foi uma péssima notícia num dia em que o presidente saiu mais uma pesquisa mostrando a recuperação da popularidade dele, né? Então, a gente vê o jogo de forças realmente muito pesado contra o presidente com essa derrota da MP do IOF no Congresso. Tudo fica muito delicado em ano de eleição, né, Bruno? O que isso mostra em termos políticos? Pois é, né, Débora? Ficou muito claro isso quando os vários partidos começaram a se mobilizar e a manifestar que votariam contra, que não admitiriam esse aumento de tributos em várias frentes. Então, houve várias articulações de partidos ligados ao centrão, de partidos ligados à direita, né, vários integrantes do governo acusando os pré-candidatos da direita
direita terem mobilizado as suas bancadas contra o Congresso, mas houve também uma mobilização de vários setores que poderiam ser afetados com essa medida provisória dentro do Congresso. Então, a bancada do agro foi muito incisiva para tentar extrair medidas que poderiam prejudicar os títulos ligados ao agro. Vários deputados que são financiados pelas BETs também se posicionaram contra a proposta do governo de aumentar os impostos sobre as BETs, instituições financeiras. Então, foi toda uma mobilização, tanto de partidos mais à direita, quanto de grupos organizados que têm uma pressão muito grande no Congresso, que impuseram essa derrota para o governo, que tem um caráter econômico, essa sinalização contra o aumento de tributos, mas, sem dúvida nenhuma, tem um caráter político, porque ano que vem é ano eleitoral e o governo que vinha colhendo várias notícias positivas aí nos últimos tempos. Ele vai ter agora essa grande tarefa de equilibrar as contas públicas justamente no ano eleitoral. Ô Bruno, apesar de toda essa incerteza aí ao longo do dia, até que o mercado encerrou tranquilo, né? O pregão de hoje com a bolsa em alta, o dólar em leve queda. O que esperar de amanhã, depois dessa derrota do governo? Pois é, né, Carol? Foi a calmaria depois da tempestade, porque o mercado já tinha reagido muito mal ontem, quando ficou evidente que o governo ia precisar desidratar a medida provisória. Então, a medida provisória tinha subido no telhado, então o mercado caiu forte ontem, o dólar subiu. Hoje o mercado meio que andou de lado, recuperou um pouquinho a bolsa, o dólar caiu, muito em função de fatores externos. A gente sabe que o mercado não reflete só as questões relacionadas à política, né, ou mesmo a situação econômica aqui no Brasil, mas agora, a partir de amanhã, é de se esperar que bancos, corretoras, consultorias vão passar a redefinir aí a sua programação, reavaliar o cenário econômico, porque realmente, numa situação fiscal que o governo se encontra, perder essa fonte de recursos de 20 bilhões de reais que o governo estava contando, numa necessidade que ele já tem de gerar 35 bilhões de reais de economia, realmente é uma situação muito desafiadora para o governo e que vai mexer com os mercados certamente nas próximas, não vou dizer nem só amanhã, mas nas próximas semanas, até que o governo consiga dar alguma sinalização de uma alternativa, de um plano B diante dessa derrota que foi realmente, como eu disse, uma derrota bastante expressiva no Congresso. Agora, essa derrota, né, Bruno, expõe um pouco a fragilidade do discurso da justiça tributária, né, que o governo vinha tentando fazer. Essa ideia de que está apenas corrigindo distorções e não criando novos tributos e não criando novas alíquotas. Não tem mais espaço. Teve espaço no IR ali, e isso foi aprovado pela população, porque beneficiava um grande contingente de pessoas, e do outro lado ficava muito claro que imposto de renda estava desbalanceado, que, portanto, quem ganhava mais pagava menos mesmo, mas para outros tributos não parece ter mais margem. Daqui para frente, o arcabouço está condenado, porque a gente sabe que as despesas continuam aumentando. Tem um artigo do Fábio Jambiage mostrando que a indexação do salário mínimo vai gerar um custo de 165 bilhões em 4 anos. Como é que faz no longo prazo esse arcabouço? Vera, o arcabouço ele já vinha tendo dificuldades para entregar aquilo que ele deveria se propor, que é estabilizar o crescimento da dívida pública. Ele até está sendo bem sucedido em gerar um maior equilíbrio entre despesa e receita do governo, sem contar os juros da dívida. Mas quando a gente coloca na conta os juros da dívida, relacionada a uma dívida lá no passado, uma dívida que está atrelada a taxas de juros muito altas, né? E isso pressiona a dívida pública que vai crescendo. Então, o arcabouço, nesse sentido, ele não foi suficiente para gerar uma estabilização fiscal no Brasil. A dívida do governo está crescendo, os gastos, como você disse, estão sendo pressionados, porque ele tem várias indexações que fazem com que os gastos do governo vão crescendo meio que no automático, e fica difícil o governo extrair
mais recursos da sociedade via aumento da tributação, porque claramente tanto a classe política, a classe empresarial, a própria sociedade são muito resistentes a mais um aumento de tributos, já que a nossa carga tributária é muito elevada no Brasil. Então, vai ser preciso fazer algum tipo de ajuste. O arcabouço, por si só, não é suficiente para dar esse equilíbrio nas contas públicas e, certamente, em breve a gente vai ter que repensar as regras fiscais, seja por esse próprio governo, caso ele seja reeleito, seja um governo de direita que vença as eleições. A gente tem um encontro marcado com uma crise fiscal logo no início do próximo mandato. É exatamente isso, por isso que eu fiz esse arremate. Obrigada por hoje, Bruno. Até quarta que vem. É quarta, gente. Tchau, tchau. Tchau, Bruno. Gente, antes de encerrar, dá tempo para mais um último assunto, porque está rolando o processo contra o deputado Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara, e o voto do relator foi no sentido de arquivar o processo. Quem tem os detalhes é o Igor Cardinho. Oi, Igor. Oi, Carol. Pois é, enquanto isso, no Conselho de Ética, o colegiado adiou a análise do parecer que recomenda o arquivamento do processo contra o deputado Eduardo Bolsonaro, acusado de atuar nos Estados Unidos para incentivar sanções contra o Brasil. O relator, delegado Marcelo Freitas, votou pelo encerramento do caso, classificando a denúncia como equivocada e argumentando que as ações do parlamentar fazem parte do exercício legítimo do mandato. Durante a sessão, o defensor público de Eduardo Bolsonaro pediu que o Conselho suspendesse o processo até a conclusão da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, que o investiga por coação no curso do processo. Além dessa representação, o deputado enfrenta outros 3 pedidos de cassação e risco de perda do mandato por excesso de faltas. Carol. Obrigada, Igor. E aí, Vera, o que a gente pode esperar? Pois é, tem outros ainda, mas a gente vê o espírito de corpo agindo para proteger o deputado Eduardo Bolsonaro. E a gente sabe que nessas matérias a oposição, o PL, tem uma grande maioria, conta com o apoio de largos ali setores do Centrão, então não vai ser simples avançar com qualquer processo contra o deputado Eduardo Bolsonaro, mesmo ele estando já fora do prazo de licença, já está contando falta, continua conspirando contra o país, já foi denunciado pelo Ministério Público, enfim, tem uma série de circunstâncias que, em condições normais de temperatura e pressão, já colocariam em risco esse mandato e obrigariam a Câmara a analisar de uma maneira mais séria a manutenção desse mandato. Mas ele tem uma boa articulação interna e vai ser complexo avançar com algum processo de cassação em relação a ele. Tá certo, então. Amanhã tem mais Viva Voz, no mesmo bate-horário. Até mais, Vera. Até mais. Melhoras para as duas aí. E que o tempo nos ajude nossa imunidade e nossa voz. Até lá. Beijo, Vera. Beijo, até.